Para essa análise de hoje eu trago dois temas diferentes, como tenho feito todos os dias aqui no canal. Todos os dias tem 2 vídeos e cada um dos vídeos tem 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diariamente de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão é a leitura crítica de um artigo publicado recentemente pelo portal Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. Diga-se de passagem, hoje tem 2 leituras críticas de artigo, uma nessa análise aqui, nesse vídeo aqui, e a outra no outro vídeo de hoje. Esse vídeo aqui, análise crítica de um artigo do Atlantic Council, e no outro vídeo, análise crítica de um artigo do Conselho de Relações Exteriores, que é um outro centro de estudos também ligado ao atlanticismo. O conteúdo do artigo que eu vou discutir hoje aqui com vocês, do Atlantic Council, é uma crítica a uma liga do mal, entre aspas, para usar a visão que foi utilizada pelo artigo, formada entre a Rússia e o Irã. Leitura crítica, eu vou fazer a leitura crítica do artigo, sempre repito, porque a minha posição aqui é uma posição anti-atlanticista, é uma posição contra a OTAN. Acompanho o Atlantic Council para a gente antecipar alguns movimentos, para a gente conseguir criticar com alguma solidez e conhecer o projeto do atlanticismo, por isso é importante acompanhar esse centro de estudos. Diga-se de passagem, normalmente quando a gente lê um artigo no Atlantic Council, não demora muito para a mídia estar reproduzindo o mesmo tipo de visão. A função de um centro de estudo, de um think tank, esses think tanks que são centro de estudos, nesse caso do Atlantic Council, o centro de estudos da OTAN, é alimentar os mais variados grupos de interesse, perfis de comunicação, influenciadores, com argumentos para defender uma certa visão de mundo. E nesse caso, me parece que a questão dos supostos drones iranianos que teriam sido utilizados pela Rússia, ou estariam sendo utilizados pela Rússia, no conflito na Ucrânia, serve como um gatilho para essas discussões. Alguns de vocês me comentaram o seguinte: Thiago, tem comentaristas que estão falando sobre o uso desses drones, tem vídeos, imagens desses drones sendo utilizados no conflito na Ucrânia, então eu acho que esses drones estão sendo realmente utilizados. Não, tudo bem, eles podem estar sendo utilizados. Quando eu falo aqui no canal, eu estou dizendo o seguinte: a versão do governo russo e do governo iraniano é de que esses drones não estão sendo utilizados. Estou trazendo a versão oficial dos governos. Tanto é que o trabalho da mídia corporativa e desse artigo do Atlantic Council é trabalhar em cima, o trabalho é promover uma abordagem em cima do uso ou do suposto uso desses drones iranianos no conflito na Ucrânia por parte dos militares russos. Então eu estou trazendo aqui, é uma guerra de informações. Então cada um está trabalhando ao seu modo. Estou dizendo que não estão sendo utilizados? Não. Estou dizendo que a versão oficial é de que eles não estão sendo utilizados. Tanto é que algum tempo atrás, já discuti isso com vocês recentemente aqui no canal, alguns meses atrás o governo dos Estados Unidos já acusou a Rússia de estar utilizando esses drones iranianos e esses drones nunca foram utilizados, pelo menos naquele momento não tinham sido. Tanto é que o próprio governo dos Estados Unidos desfez a mentira que contou. Falou, não, a gente aventou a possibilidade, mas concretamente nada comprova que estão sendo realmente utilizados. Isso depois da mídia corporativa cuspir aos 4 ventos que estavam sendo utilizados. Então é uma guerra informacional, então eu vou lidando com um certo cuidado com os assuntos que vão aparecendo aqui. Claro que na rede tem muita coisa e a gente vai dando uma peneirada para ver se isso realmente faz sentido, se não faz sentido. Eu leio os comentários que vocês colocam aí, vi que vários de vocês colocaram essa questão, não, mas qual é o problema se está utilizando? Não, eu só estou trazendo uma certa percepção que está sendo passada pelo governo russo, pelo governo iraniano, que não admitem que estão sendo utilizados, e de que maneira o atlanticismo está usando isso. A partir daí a gente abre a nossa discussão aqui e coloca na mesa o que a gente está enxergando. O segundo tema que eu trago para discussão, não discuti o tema ainda, tá? Já vou entrar no artigo aqui. O segundo tema que eu trago para discussão é o Iraque batendo a porta na cara do governo dos Estados Unidos, que queria uma posição iraquiana, do governo iraquiano, contra a decisão da OPEP de reduzir a produção de petróleo. E o Iraque falou que não, a gente assina embaixo da OPEP, o Iraque é membro da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e a gente tem que pensar nos nossos interesses econômicos e sim, faz sentido reduzir a produção de petróleo para que o preço do petróleo suba e a gente ganhe mais com isso. Detalhe, o Iraque é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos e consegue mesmo assim bater a porta na cara dos Estados Unidos e dizer que não.
Existe um atrito, o Iraque hoje é um país muito instável, tem uma briga enorme dentro do Iraque, já vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas mesmo ocupado militarmente, tá difícil a coisa para os Estados Unidos, mesmo ocupando militarmente o país, mesmo saqueando o país, mesmo ainda assim eles perdem o controle, conseguem perder a influência total sobre os países. E de certa forma nunca tiveram, o Iraque sempre foi instável e os Estados Unidos sempre gastaram um monte de dinheiro lá, enterraram dinheiro, logicamente que esse dinheiro foi para a indústria armamentista, dinheiro do povo para a indústria armamentista, saquearam muito de lá também, roubaram muito recurso do Iraque, mas nunca conseguiram ter um controle sobre o Iraque. Então, como sempre, trouxe as minhas anotações, em torno das minhas anotações agora eu vou desenvolvendo os raciocínios, começo discutindo o artigo sobre o Irã e sobre a Rússia e depois a gente fala sobre essa questão do Iraque. Primeira anotação que eu trago. O artigo semeia ou tenta semear a discórdia entre os países, inclusive entre o Irã e a Rússia, isso é uma coisa evidente, é um artigo assim, ó, é um artigo de uma perversidade enorme. Ele tem requintes ali de tentar semear a diversidade. Não, muito embora lá no passado eles tenham tido esse problema aqui, hoje eles estão juntos. Muito embora eles tenham relações assim, assim, assado, eles estão juntos. Então ele vai tentando semear a discórdia, vai tentando plantar ideias para tentar ver se gera um ruído diplomático. É um artigo construído com um certo requinte. Como todos os artigos desses think tanks, que são feitos por cabeças altamente competentes, mas a sua competência trabalhando sempre para o pior. O artigo semeia a discórdia e envia recados sobre desestabilizações que estão acontecendo ou que vão acontecer com a Rússia, ou na Rússia e no Irã. A ideia aqui é o quê? Pautar a mídia. Logicamente a função dos think tanks é pautar a mídia, influenciadores, grupos de interesse, empresários. Então existem think tanks voltados para os mais variados grupos de interesse. A função desse artigo é alimentar a mídia. Vocês podem perceber que a mídia corporativa tem falado muito nessa questão dos drones. Por isso que eu tenho todo o cuidado para falar disso. O governo da Rússia e do Irã não admitiu nada. Então significa o quê? Que o governo do Irã e da Rússia enxerga que isso pode ser manobrado por uma guerra de informações, que sim importa. Existe uma conexão de interesses no mundo a ponto... Se não importasse nem um pouco, alguns de vocês comentaram assim, mas... O que tem, né? Eu sei que irrita às vezes a posição atlanticista de ficar enchendo o saco. Só que se os governos não estão admitindo, é porque eles percebem que gera um certo prejuízo admitir que usam, se é que usam. Então por isso que existe um jogo de informações, por isso que eu tomo cuidado aqui de tentar demonstrar que tem essa guerra de informações também. Os drones serviram de gatilho para essa discussão, então a Rússia vinha sendo ali massacrada na mídia, e o Irã também é sempre muito massacrado na mídia, mas vinha sendo massacrado por causa do episódio da morte da moça lá que morreu quando foi detida pela polícia. E junto com esse massacre também chegou o massacre da mídia pela conexão entre Rússia e Irã por causa dos drones que estão matando civis ucranianos e assim por diante. Então existe um trabalho forte aí, juntando a imagem do Irã e da Rússia para formar a imagem de uma liga do mal que está invadindo a Ucrânia. Trago aqui mais uma anotação. O artigo começa a discussão destacando a expressão teocracia islâmica para se referir ao Irã e república ex-socialista, ou país ex-socialista, ou estado ex-socialista para se referir à Rússia. E isso envolve a tentativa de arrebanhar apoio de setores específicos da sociedade. Por que usar essa expressão? Podiam usar a expressão o Irã e a Rússia estão fazendo tal coisa, mas eles utilizam logo no início. Esta república, essa teocracia islâmica, esta república ex-soviética. Existe um trabalho de aceno ideológico aí a grupos que vão ficar um pouco assim com essa questão de uma teocracia islâmica, não existe um trabalho de propaganda pelo fato do Irã ter uma influência religiosa, inclusive tem essa questão do policiamento das mulheres que usam o hijab, é uma questão religiosa. E apelam para o passado soviético da Rússia para arrebanhar setores que também vão na mesma linha. Se isso aí cai no público, e quando a gente fala dos Estados Unidos, cai no público da direita conservadora cristã, normalmente anticomunista, ela vai tentar arrebanhar a partir daí. Todo o discurso é feito voltado para alguém. Naquele momento ali, os caras estão arrebanhando apoio. Porque se é um artigo meramente técnico, não tem por que ficar adjetivando ou dando características.
dos estados. É uma propaganda, trata-se de uma propaganda quando a gente vê esse tipo de adjetivação num texto que deveria ser um texto técnico, militar, mas não é. É um think tank que se volta a distribuir ideias. Quando a gente vê a construção da narrativa ao longo do texto, existem inversões ali. Porque o tempo inteiro, até por ser um centro de estudos da OTAN, há a negação de que a OTAN promove ofensivas. O artigo tenta passar a impressão de que a OTAN só responde, e de que toda tentativa que a Rússia tem de criticar a OTAN, ou que o Irã tem de criticar a OTAN, quando essa realmente promove ataques, é uma mera narrativa para arrebanhar sua população contra algum inimigo estrangeiro que não existe. Pô, a OTAN dizer que não promove nenhum tipo de ofensiva é brincadeira. O atlanticismo dizer que quando os países falam sobre ameaça externa, estão inventando uma história e que a OTAN não é uma ameaça externa, os caras assim, ó, é no mínimo leviano, mas qual é a função daquele artigo? É se referir, é se direcionar a um certo público. E tem pessoas, logicamente, que embarcam nisso. Diga-se de passagem, deixa eu falar aqui para vocês, é uma parte considerável da sociedade. Basta vocês tentarem aí na vida pessoal de vocês, abrirem uma discussão no ônibus, nas paradas de ônibus, no trabalho de vocês sobre esses assuntos que a gente discute aqui diariamente. Abra uma discussão que vocês vão ver que essas coisas que aparecem no artigo do Atlantic Council são reproduzidas pela maioria das pessoas, diga-se de passagem, porque a maioria das pessoas, embora a mídia corporativa perca um pouco de espaço por causa das redes, ainda bombardeia a cabeça da maioria das pessoas. Então, o que eu estou falando aqui, dessa narrativa do atlanticismo como absurda, não é absurda para a maioria das pessoas, é o mainstream do que elas absorvem todos os dias. É o núcleo duro da formação das ideias delas, que é a mídia corporativa. Liguem na mídia corporativa, na parte que ela fala de geopolítica, vocês vão ver que é justamente isso que a mídia corporativa reproduz. Trago aqui mais uma anotação. O artigo explora a questão da mulher no Irã e dos curdos para desestabilizar o país. Então o artigo traz novamente essa questão da moça, já falei aqui no canal sobre esse assunto. A moça foi detida pelo mau uso do hijab, que é aquele véu, e ela morreu enquanto estava detida pela polícia de costumes, se eu não me engano, que é o termo utilizado. Se eu estiver usando o termo errado, por favor, me corrijam aí. Eu agora não me recordo exatamente qual é a expressão, se é polícia moral, polícia dos costumes, alguma coisa assim. A guarda dos costumes, bom, não me recordo exatamente. Ela foi presa por isso, detida por isso, ela morreu enquanto estava sendo detida. Falei que isso geraria problemas, porque era uma questão delicada. Existe essa questão da insatisfação de setores femininos no Irã contra a forma como esses grupos agem. Muitas mulheres não são contra usar o hijab, são contra a forma como os grupos, essa fiscalização atua. Muitas são contra, inclusive, a imposição. Elas querem usar, mas elas estão incomodadas com a forma como isso é imposto. Então, é uma questão que está colocada ali. Não é algo que foi inventado. Diga-se de passagem, para algo virar uma revolução colorida, precisa ter consistência na sociedade. Tu não consegue fazer guerra híbrida, promover uma revolução colorida, uma bagunça social. Não consegue dividir a sociedade se não for um tema que tem penetração na sociedade, um tema existente. Alguém me questionou esses dias e fez um bom questionamento. Tiago, dá para a gente dizer então que esse pessoal faz um estudo antropológico aprofundado antes de fazer guerra híbrida, antes de promover bagunça? Com certeza. Existem equipes multissetoriais, ali, multidisciplinares que trabalham em cima disso. Então existe um conhecimento aprofundado. Muitas das vezes os países centrais, a mente atlanticista conhece mais o país do que muitos dos que moram naquele país. Eles conhecem os problemas, as divergências. Então os caras exploram a questão da mulher, exploram a questão das minorias curdas, juntam essas coisas, porque a moça que morreu é curda, e criam um enorme problema para o governo do Irã. É um problema. Quando começou, logo nos primeiros dias, eu fiz um vídeo aqui no canal e falei, isso aí vai dar ruim, porque dá problema. Foi uma coisa muito complicada que aconteceu. E logicamente que as forças dos Estados Unidos, as forças de Israel, as forças atlanticistas vão catalisar essa bagunça, vão se apropriar disso. Para melhorar a vida das mulheres no Irã? Não, mas para bagunçar o coreto, para ver o circo pegar fogo. Por quê? Porque fragiliza o governo, que é um governo anti-atlanticista, coloca no lugar um governo que seja. Essa é a questão. Assim como fizeram ao longo das primaveras árabes. Isso significa que não tinha satisfação social? Não, se não tivesse, não haveria combustível para botar fogo no país.
Então sempre pensem, as questões da revolução, das revoluções coloridas, dessas bagunças que são financiadas de fora para dentro, eles exploram questões que existem na sociedade. Esse é o problema. Se não existisse aquela questão, ela não teria força. Trago aqui mais uma anotação. O artigo aborda a duração do conflito na Ucrânia para falar de uma fraqueza russa por causa da demora para vencer a Ucrânia. Segundo o artigo está trazendo essa ideia, passa a ideia de que a Rússia está demorando e que essa demora russa para vencer a Ucrânia revela uma fraqueza e que essa fraqueza pode servir para estimular países do entorno da Rússia a se afastar da influência da Rússia. Inclusive cita nominalmente a Chechênia. Agora, se a Chechênia vai fazer algo desse tipo, não me parece algo muito factível agora. Mas como o atlanticismo coloca isso como um fato, eu até comecei a pensar nisso. Mas por que eles citaram logo a Chechênia? Porque a Chechênia tem o Kadyrov. O Kadyrov é um cara muito próximo do Vladimir Putin. É um governo muito aliado. Existe o pouco aliado, existe o muito aliado. O Kadyrov, ele entrou, inclusive, ele colocou as suas forças militares à disposição da Rússia. Estão atuando na Ucrânia. Então até fiquei pensando, assim, por que diabos o cara citou a Chechênia ali? Então, quando eles citam essas coisas de passagem, brevemente, preciso tomar um cuidado, porque eles já estão trabalhando em cima disso. Quando citaram a Chechênia, eu pensei, mas logo a Chechênia? Se tem um país que a gente não espera que isso vá com... Vamos ver, até porque o Kadyrov andou dando umas opiniões assim, né, de que não, a Rússia tem que fazer assim, assim, assado, as forças militares russas estão erradas, ali eu já vi, esse cara tá passando um pouco da conta, né, tá sentindo o reizinho do lugar, então... Não sei, é preciso tomar cuidado, assim, mas vamos ver o que pode vir aí pela frente. Só achei estranho citar a Chechênia porque, se tem de algum lugar que não parece que vai vir nada, é da Chechênia, né? Por causa do Kadyrov ali, que tem estreitas relações com a Rússia. Mas, trago aqui mais uma anotação. O artigo tenta semear a discórdia, inclusive, entre o Irã e a Rússia na questão do mercado de petróleo da China. Então o artigo começa falando assim, na parte que fala sobre o Irã e a Rússia numa seção ali. Muito embora estejam competindo pelos mercados de petróleo na China e tenham questões, inclusive cita questões históricas, tenham questões territoriais nas quais a Rússia, ao longo do século XVIII e XIX, abocanhou fatias do território iraniano, hoje são aliados. Ali tem a tentativa de plantar a semente da discórdia. Ou passar para grupos internos dentro do Irã e dentro da Rússia, indicativos de argumentos que podem ser usados para tentar gerar alguma discórdia. Então existe isso. Eu gosto de ler esses think tanks, esse centro de estudos, porque tu vai conhecendo o ardil dos caras, tu vê que eles estão direcionando assim, estão criando a bagunça. E a gente antecipa muita coisa lendo esses artigos aí. Fala um pouquinho do Iraque agora então, fala nesse finalzinho, falar um pouquinho do Iraque, batendo a porta na cara dos Estados Unidos. Primeiro, a anotação sobre isso é uma notícia. O Iraque reiterou o seu apoio à Arábia Saudita e à OPEP. Eu falo reiterou por quê? Porque o Iraque é parte da OPEP, é membro da OPEP. Então votou junto a favor da redução da produção de petróleo. E por que ele votou a favor da redução de petróleo? Para garantir os seus interesses. Se o consumo tende a cair e a produção continua a mesma, o preço cai. Então reduz a produção, o preço sobe e os países podem ganhar um pouco mais e defender os seus interesses econômicos. O Iraque reiterou seu apoio à Arábia Saudita e à OPEP na redução da produção de petróleo. Então os Estados Unidos criticaram o Iraque por isso, mas o Iraque não voltou atrás, falou, não, a nossa posição é essa e a gente está defendendo o nosso interesse, assim como toda a OPEP está defendendo os seus interesses também. Todos os países membros estão defendendo os seus interesses. Dentro do Iraque vigora uma bagunça política enorme, porque a gente tem forças políticas que são influenciadas pelos Estados Unidos, tem ocupação militar dos Estados Unidos no Iraque, tem forças, milícias e guardas atuando junto e sob a influência de forças políticas iranianas. Então tem uma questão Estados Unidos e Irã dentro do Iraque, e tem forças nacionalistas dentro do Iraque também, que são lideradas sobretudo pela figura do Muqtada al-Sadri, que é esse cara nem Estados Unidos, nem Iraque, nem Irã, quer dizer, então eu não sou nem a favor do Irã, mas também não sou a favor dos Estados Unidos. É uma figura que atuou contra as forças militares norte-americanas que invadiram o Iraque. Ele não é um cara
Quando ele apareceu, algumas figuras podiam dizer, mas ele é um cara que ele é pró-Estados Unidos, já que ele critica muito o Irã, mas ele é um cara que lutou efetivamente contra as forças de ocupação norte-americanas. Me parece, até o momento, a gente nunca põe a mão no fogo por ninguém, me parece uma força, esse cara me parece uma força política legitimamente nacionalista, ou nacional. Luta pelos interesses do Iraque, não quer intervenção estrangeira, nem do vizinho ali, do Irã, e nem dos Estados Unidos. Me parece uma força bastante orgânica da sociedade iraquiana, mas é a impressão que eu tenho até o momento. Por causa dessa resposta do Iraque aos Estados Unidos, assim como a resposta que a Arábia Saudita já deu aos Estados Unidos, o Biden teve que usar mais um pouco da sua reserva estratégica de petróleo para conseguir baixar o preço dos combustíveis, porque é ano de eleição. A situação dos Estados Unidos não é uma situação muito fácil. O projeto que está gerando essa bagunça é deles próprios. O Biden é uma marionete dos interesses que estão levando à frente essa agenda do grande reinício aí, do Great Reset. Então ele que tem que dar conta disso. Última anotação que eu trago, os Estados Unidos pouco podem fazer no momento, pois dependem do petróleo desses países. O que eles vão fazer? Vão romper relações com a Arábia Saudita? Vão romper relações com o Iraque? A partir do momento que eles fizerem isso, eles abrem espaço, abrem brechas, abrem vácuos para que a Rússia avance no cenário regional, para que o Irã avance no cenário regional. Então não tem muito que os Estados Unidos possam fazer nesse momento. É tentar dialogar com os países, tentar manter uma certa influência política sobre esses países, uma certa influência militar, parcerias militares, como no caso da Arábia Saudita, porque se tirarem o time de campo e romperem relações, a Rússia avança, o Irã avança regionalmente, a China, em boa medida, avança com a sua influência econômica. Então não tem muito que possa fazer. Os Estados Unidos têm que tentar pacientemente retomar campo, num cenário onde está perdendo claramente campo. Tanto é que a gente fala de um cenário multipolar justamente por causa dessa redução da hegemonia atlanticista que a gente tem assistido. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por boleto ou cartão através do Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo do vídeo também. E eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, pode ajudar com o valor que puder. É uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Agradeço a todos que apoiam, vou parando por aqui e tchau para vocês.